Peço para os irmãos prestar bastante atenção, irmãos. Eu vou ler bastante. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de manter o raciocínio se eu não seguir aqui uma linha de pensamento, então eu vou ler bastante. Peço para os irmãos também, se puderem, eu vou citar bastante referências, os irmãos se quiserem anotar. Eu vou ser um pouquinho rápido para a gente, que a gente também não tem muito tempo, amém? Irmãos, nós estamos fazendo um trabalho com alguns casais, né, pelo Ministério da Família, com o curso Casados para Sempre. Nós tivemos uma disciplina lá na qual nós estudamos, falando sobre o perdão. E, por incrível que pareça, foi uma, como que eu posso dizer, uma experiência bem bacana, que nós acabamos vendo que o Senhor teve misericórdia de nós e dos casais no qual nós estamos conversando bastante sobre isso. O Senhor se fez presente, teve algumas coisas lá que precisavam ser acertadas, e o Senhor tem falado com os grupos, e esse é um assunto no qual nós sentimos muito, como que eu posso dizer, que foi muito bem aceito, até porque a necessidade, talvez, desse assunto foi muito grande. E eu queria começar aqui falando com os irmãos, queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, no livro de Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 6, verso 9 ao 13. Depois nós vamos ler também Marcos 11, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Amém, irmãos? Mateus, capítulo 6, verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Marcos 11, verso 25. Diz assim: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Amém, irmãos? Eu procurei aqui no dicionário a definição de perdão. Diz assim: remissão de pena ou de ofensa, ou de dívida, desculpa ou indulto. Ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação, por quem competia exigi-lo. Procurei também no Wikipedia, irmãos, diz assim, perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou de restituição. Perdão pode ser considerado simplesmente em termos dos sentimentos da pessoa que perdoa ou nos termos do relacionamento entre o que perdoa e a pessoa perdoada. É normalmente concedido sem
sem qualquer expectativa de compensação, e pode ocorrer sem que o perdoado tome conhecimento. Por exemplo, uma pessoa pode perdoar outra que está morta ou que não se vê há muito tempo. Em outros casos, o perdão pode vir através de uma oferta ou de uma forma de desculpa, ou restituição, ou mesmo um justo pedido de perdão, dirigido ao ofendido por acreditar que ele é capaz de perdoar. O perdão é um ato de se desprender do ressentimento, vem do coração, é sincero, generoso e não fere o amor próprio do ofensor. Não impõe condições humilhantes, tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Existem religiões que incluem disciplinas sobre a natureza do perdão, e muitas dessas disciplinas fornecem uma base subjacente para as várias teorias modernas e práticas do perdão. Exemplo de ensino de perdão está na parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11 ao 32. Nós não vamos ler, irmãos. Normalmente, as doutrinas de cunho religioso trabalham o perdão sob as suas óticas diferentes, que são sobre duas óticas diferentes. Uma, ênfase maior à necessidade das faltas dos seres humanos serem perdoadas por Deus. A outra é uma ênfase maior na necessidade dos seres humanos praticarem o perdão entre si, como pré-requisito para o aprimoramento espiritual. É fácil perdoar, irmãos? É fácil? Não, né? Nós não temos problemas, irmãos, com o conceito perdoar. O conceito é fácil, não é fácil a gente falar de perdão, é fácil a gente se dirigir aos outros, principalmente aqueles que a gente sabe que tem uma situação específica a ser resolvida. Mas a prática desse ato, irmãos, é difícil. Não é verdade? Quantas pessoas nós estão doentes por causa de perdão, por causa de uma falta de perdão? Não é verdade? Só há uma maneira, irmãos, de alcançarmos o perdão. Mateus 6, 14, 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? A falta de perdão, irmãos, nos impede de adorar até o próprio Deus. Mateus, nós acabamos de ler, né? Um exemplo de homem com o coração aberto a perdoar, irmãos, era José. Tais homens que têm um coração tão aberto assim ao perdão, são homens que Deus usa para fazer muitas coisas, irmãos. São homens que Deus usa para mudar a história, como o caso de José. Eu vou transcorrer rapidinho aqui a história dele, vou citar só os versos e vou dar as referências, mas não vou citar os versos, amém? Se os irmãos quiserem depois acompanhar. Em Gênesis 37, 4, irmãos, José, ele é odiado por seus irmãos, por ser o filho preferido do seu pai. Em Gênesis 37, 20, os irmãos, movidos pelo ódio, pela inveja, decidem jogá-lo numa cova para depois matá-lo. Gênesis 37, 28, eles desistem de matá-lo e resolvem vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas. Gênesis 39, 1, Potifar compra dos ismaelitas José como escravo para servir na sua casa. Gênesis 39, 6, José é promovido a mordomo de tudo que pertencia a Potifar. Ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem de Deus, um homem que Deus usava. E tudo que ele colocava à mão prosperava. É verdade? Gênesis 37, do 7 ao 20. José é tentado e foge, não cedendo ao pecado. Gênesis 39, 20. José é caluniado pela mulher de Potifar e é lançado na prisão para pagar por aquilo que ele não devia.
Gênesis 40, do 9 ao 23. José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro mor de Faraó. Gênesis 40, 14. Ele roga ao copeiro para que se lembre dele. Não é verdade? O padeiro, ele deu destino, o padeiro ia morrer, o copeiro, ele pede, lembra de mim. Quando você voltar na presença de Faraó, lembra de mim, fala de mim para ele. Porque até na prisão, ele cuidava da prisão. Ele foi colocado como chefe ali dentro para organizar, de tão bom que o cara era, né? Gênesis 40, 23. O copeiro já livre, o copeiro se esquece de José. Afinal, José fez tão pouco por ele, né? Só interpretou o sonho. Gênesis 41. José é chamado para interpretar os sonhos de Faraó. Ao dar a interpretação e as instruções, ele é promovido a governador do Egito. Vocês imaginam o que Deus fez na vida dele, né? Gênesis 42 ao 50. Os irmãos de José vão parar nas mãos dele. E agora ele está no controle da situação. Tudo inverteu, né, irmãos? Fizeram o que fizeram com José, agora ele está na frente. Ele está na frente, os irmãos estão sobre as mãos dele. José tinha duas escolhas, irmãos. José, ele podia se vingar dos irmãos, ele podia matar, ele tinha essa autoridade dada pelo próprio Faraó, ou ele podia perdoar. É fácil perdoar, irmãos? Nós temos dificuldade em perdoar uma falta de cumprimento do irmão, né? Às vezes o irmão passa correndo do nosso lado, vai resolver um negócio lá do outro lado, a gente já fica, poxa vida, não me cumprimentou, não vou nem falar com ele mais. Agora você imagina, irmão, você ser vendido como escravo, ser lançado na prisão, fazer o que fizeram com vocês. É fácil perdoar, irmãos? Não é fácil, né? José, ele só tinha duas opções, irmãos, mas ele faz isso. Ele toma a melhor decisão. Ele perdoa o pai. Afinal, os irmãos o odiavam por causa das atitudes do pai, que tinha ele como favorito. Ele perdoa os irmãos. Ele decide perdoar a mulher de Potifar. E perdoa até mesmo o copeiro que esqueceu dele. José poderia fazer um acerto de conta, irmãos, com todos eles. Com todos eles. Afinal, ele tinha todo o direito, não tinha? De se vingar. Ele não tinha direito de fazer tudo aquilo que eles fizeram com ele. Ele não poderia ter feito isso? Em quantas vezes nossas atitudes, nós somos levados a muitas vezes querer nos vingar, seja dos nossos irmãos, seja no trânsito, seja numa fechada. Eu já fui muito esquentadinho no trânsito, irmãos. Já fui muito esquentadinho no trânsito. Graças a Deus, Deus tem trabalhado na minha vida, tem me deixado calmo. Porque eu sou calmo fora, eu era irritado no trânsito. Mas a misericórdia de Deus tem me alcançado, irmãos. Irmãos, eu queria citar aqui, no livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey, ele diz assim, ó: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. O perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Amém? Irmãos, Gênesis, eu quero ler a parte em que José perdoou seus irmãos. Gênesis 50, do 15 ao 21, os irmãos não precisam ler, eu vou ler rápido aqui. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver restituir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: aqui estamos, somos os teus servos. José, porém, lhes disse:
não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Irmãos, quanta graça de Deus na vida de uma pessoa para chegar a esse ponto, passar pelo que passou, e na hora que ela tem tudo para resolver, ou para se vingar, ou para descontar, seja lá o jeito com que os irmãos querem colocar, José responde: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Continuando: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E por isso não tenham medo, eu sustentarei a vocês e os seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém, irmãos? Glória a Deus pela vida de José. Um cara com um coração tão aberto ao perdão, tão aberto às vontades de Deus, que não tinha dificuldade nenhuma, irmãos, em perdoar. E Deus fez o que fez na vida dele, irmãos. Imagina os irmãos, se quando os irmãos fizeram isso, ele fosse praguejar contra Deus, fosse praguejar contra o mundo todo. Não só os irmãos, mas quando a mulher de Potifar fez o que fez. Se ele fosse se vingar, irmãos, nós teríamos a história de José hoje. Nós estaríamos aqui hoje, porque através de José, Deus salvou não só o Egito, mas as outras nações. Então Deus usa, irmãos, de maneiras diferentes, que possamos ter o coração aberto, irmãos, nessa noite, para liberar o perdão. Possamos estar abertos nessa noite, irmãos, para receber a graça de Deus. Amém? Irmãos, eu estudei um pouquinho, eu vi um pouquinho do pastor José Gonçalves. Ele deu 4 definições de perdoar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos também. 14 definições de perdoar. Primeiro diz assim: primeiro, perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. José, porém, lhes disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? 2, perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Eu queria aproveitar aqui e contar um testemunho. O pastor Ari não está aqui, ele foi com as irmãs. Mas eu estava indo com o pastor Ari uma certa vez, numa casa de pesca, vende equipamento de pesca aqui na Elias Teixeira Leite. Eu não sabia onde era, o pastor Ari também não se lembrava muito bem. Eu cruzei ali a Itaberaba para Elias Teixeira Leite. E passando, foi: pastor Ari, o senhor me avisa antes, né? Ele falou: pode ficar tranquilo, vamos indo. Quando chegou em cima, ele falou: é aqui. Eu brequei o carro e entrei. No que eu entrei, o motoqueiro estava passando, irmãos. O motoqueiro bateu atrás de mim, ele e uma mulher. Ele bateu, caiu no chão, eu entrei com o carro no estacionamento de pesca. Eu só vi aquele cara falando, eu só vi a boca dele mexendo, irmãos. A boca dele mexendo, e bravo, e aquele trânsito parado. Aí a hora que eu desci do carro, o pessoal parou, os carros falaram: agora o pau vai quebrar, né? O negócio vai pegar agora. Eu fui na direção dele, ele falando bravo. Eu coloquei a mão nele e falei: me perdoa, você está bem? Aí ele travou, ele não sabia mais o que fazer, porque ele estava, no mínimo ele esperava que eu fosse retrucar, que eu não fosse reconhecer o meu erro, né? Porque o erro ali foi meu. Eu peguei a moça que estava junto, falei: vocês estão bem? Vocês se machucaram? Vamos para a calçada. Dali, irmãos, acabou na hora. Ele não conseguiu abrir mais a boca para falar nada. Ele só veio e falou: não, eu estou bem, não aconteceu nada. O pastor ali já estava preparado ali. Eu acho que o pastor ali vai entrar no meio aqui, nós vamos sair rolando com esse cara. Mas graças a Deus, irmãos, o perdão é um mecanismo de defesa. É um mecanismo, irmãos. O perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Irmãos, tem uma palavra-chave, que elas, 2 palavras, né? Se chama me perdoa. Irmãos, essas palavras, elas fazem com que até guerras sejam evitadas. Irmãos, isso é questão de humildade. É questão de humildade, saber perdoar, pedir perdão. Amém? 3, perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. Ou seja, eu não sou santo, irmãos. Quem sou eu
para não perdoar o meu irmão, amém? Isso é questão de humildade. 4, perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Nós já fomos perdoados por Deus. Por que eu não posso perdoar? Um outro testemunho aqui que eu queria contar, eu vou abreviar um pouquinho ele, mas eu tive, em decorrência de um pagamento de uma dívida maior, irmãos, acabei subtraindo uma outra menor, em torno de 20 e poucos mil reais, alguns anos atrás. E eu tentei por vários meses, cheguei a ficar 2 anos tentando resolver essa dívida, não conseguia, porque nós estávamos passando uma situação financeira muito difícil, e não conseguia sanar essa dívida, a ponto de eu esquecer, parar de tentar, e falei, vou esperar a hora certa, a gente tenta resolver isso. E certa vez estava na empresa, a gente tinha muito cheque de pessoas, foi uma crise violenta, passou depois de 2011, acabamos tendo muitos problemas com clientes, ao mesmo tempo também tivemos problemas com os nossos fornecedores. E apareceu um senhorzinho, cabelo grisalho lá na empresa, falou, filho, eu vim aqui, eu estou com um papel do cartório, eu fui lá no cartório e meu nome está sujo, porque tem um cheque meu aí com vocês. Eu vim aqui para pagar. Eu falei, maravilha. A situação não estava fácil, falei, maravilha. Fui lá dentro, procurei o cheque dele, achei o cheque de 700 e poucos reais. Só que a hora que eu peguei o cheque na mão, irmãos, Deus falou para mim assim, não cobra, devolve para ele. Eu falei, Jesus, é sério? Eu falei, a gente está precisando, a gente chegou a passar, irmãos, por situações, a gente não tinha dinheiro para comprar pão para os funcionários, comprar pão para servir café na empresa. Estava difícil a situação. E Deus falou aquilo no meu coração. Eu falei, bom, deixa eu tentar o outro lado. Fui até a sala do seu Antônio. Falei, seu Antônio, rapaz, está aqui para pagar esse cheque. Ele falou, maravilha, recebe logo antes que ele vai embora. Eu falei, só que Deus falou para mim não cobrar, não, é para devolver o cheque para ele. Ele olhou para mim, falou, Deus falou? Eu falei, falou. Eu falei, então devolve, devolve, deixa ele embora. Amém. Amém. Fui até lá, irmãos. A hora que eu dei o cheque na mão dele, falei, o senhor não precisa pagar nada. Esse senhor começou a pular, quase falou em línguas. Aí eu descobri que era crente. Eu falei, só assim, só Deus mesmo fazer essas coisas, né? Ele foi embora, irmãos. Passou-se uns 2, 3 dias. Eu não me recordo exatamente, já faz alguns anos. Eu lembrei daquele negócio do carro. Eu falei, Jesus, preciso resolver aquele negócio do carro. Mas não tinha condições para resolver. Eu falei, mas deixa eu ligar lá. Liguei. E fiquei 40 minutos, irmãos, de um lado para o outro. Passava de uma ligação de uma pessoa para outra, e foi. Até que chegou uma pessoa e falou para mim, falou, senhor Giovanni, anota aí o endereço para o senhor buscar a documentação. Eu falei, tá ok, estou passando, anotei. Eu falei, tá aqui a documentação. Ela falou para o senhor dar baixa. Eu falei, tá, mas e aí, como que vocês vão fazer para eu pagar isso daí? Parcelar? Ela falou, não, senhor Giovanni, está pago. Eu falei, como? Ela falou, está pago. Na hora, irmãos, depois que eu desliguei, eu não entendia a situação. Mas Deus me fez lembrar daquela situação do perdão da dívida de um cheque de 700 reais. Aí eu falei, mas Senhor, irmãos, nós não entendemos o que Deus faz. Até o perdão que você plantar, irmãos, Deus faz você receber sobre isso. Deus foi muito bom com a gente, irmãos. Nós vivemos muitas situações dessas, e Deus tem dado graça, Deus tem... No momento, até nós pensamos que você pode até ficar com um sentimento de perda, mas não é. Deus vai trabalhar nessa situação. Quantas vezes nós temos que perdoar certas situações, mas mesmo você perdoando, você ainda está com aquilo no coração. Nós conversamos um pouquinho essa semana que passou sobre isso. E eu falava para o pastor Edneri, para o Anderson, para o pastor Fábio. E eu falava, o perdão, ele é uma atitude. Aí a gente conversa, poxa, mas tem assim, tem assado. Eu falei, não, a atitude de você perdoar é a decisão. Mas quem vai fazer o trabalho lá no coração, quem já começa a fazer esse trabalho, o Espírito Santo começa a te incomodar, perdoa, mesmo que você não queira. O Espírito Santo já começa a trabalhar na sua vida, começa a te incomodar. Falou, perdoa, mas eu não quero, mas perdoa. E você, a partir do momento, irmãos, que você toma a atitude do perdão, o Senhor, Ele começa a liberar o seu coração. Ele traz o conforto. Perdoar, irmãos. Perdoar. Eu vou chegar lá. Eu vou adiantar um assunto.
Mas a partir do momento que você fizer isso no seu coração, irmãos, o Senhor vai te dar graça para que o perdão seja verdadeiro. Amém? 5, irmãos. Perdoar é repetir para com o próximo o gesto de Deus para conosco. 6. Perdoar é oferecer amor quando não há motivos para amar. Caso que eu vou abreviar aqui, não vou falar tudo ele, mas do filho pródigo. O pai tinha tudo para não amar mais o filho, né? Mas até isso, Deus foi misericordioso com ele. 7. Perdoar é manter aberto os canais por onde fluem a confiança e o amor incondicional. 8. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa para com o ofensor. 9. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante 3 pessoas: a Deus, aos outros e a si próprio. O perdão, irmãos, não é ter amnésia. O perdão não é você esquecer. Isso daí é amnésia. Ninguém esquece. O único que esquece aqui é o Senhor. Não é verdade? Ele nos perdoa e lança no mar do esquecimento. Os nossos pecados Ele não se lembra mais. Mas nós nos esquecemos, irmãos, das ofensas, do que nós sofremos. Mas o perdão, irmãos, o Senhor começa a trabalhar nos nossos corações. E o perdão não é você se esquecer. É você se lembrar da ofensa. Mas aquilo que te feriu, não te fere mais. Amém? É mesmo você sabendo, mesmo você lembrando de tudo que você passou. Fala, está perdoado, o Senhor me deu graça. Isso não me machuca mais. Amém? 10. Perdoar é semear misericórdia, graça e amor. Tiago 2:13 diz assim: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. 11. Perdoar é ter as emoções conquistadas. 12. Perdoar é deixar livre, soltar, liberar, despedir, mandar embora, atribuir favor incondicional àquele que nos feriu. Mateus 18:27 diz assim: o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. 13. Perdoar é rasgar a conta, irmãos. É você chamar o seu ofensor ou o próprio ofendido e falar: ó, a dívida está paga, eu rasgo a conta, você não me deve mais nada. Amém, irmãos? 14, diz assim: perdoar é jogar o lixo emocional fora. Perdoar é jogar todo aquele lixo, irmão, toda aquela amargura, o ressentimento, é jogar fora. E não traga ela de volta, irmãos. Uma vez perdoado, não se toca mais nesse assunto. Uma vez perdoado, não se lembra mais. Ainda que se lembrar, isso não fere mais a gente, irmãos. Perdoar é esquecer, tirar do assunto. Isso não pode voltar à tona, amém? Porque se voltar à tona, não tem novo perdão. Amém? Eu queria dar falar uma parábola aqui também, de um pai, que o filho chega correndo para ele e fala: pai, eu tenho um amigo que me fez um negócio tão grave, que eu queria que ele morresse com câncer. O pai pega o filho, fala: filho, vem aqui, traz o filho para perto, pega um saco de carvão, põe do lado dele, vai até o varal, tem uma camiseta branca lá. Ele fala: filho, faz o seguinte, pega esse carvão aqui, um por um, e acerta aquela camiseta lá, até esvaziar o saco. Você faz isso? Ele falou: pode deixar, pai, eu vou fazer isso agora. Aí começou, começa a acertar a camiseta ali, e começa. Passados alguns minutos, o filho corre para o pai: pai, terminei. O pai: filho, vamos lá.
Aí chega lá, ele olha a camiseta, olha o filho, pega o filho, leva até o espelho e fala: filho, olha para você. O filho estava todinho preto, irmãos. Quem gosta de fazer churrasco aqui sabe como é terrível o carvão, né? O filho estava sujo, do pé à cabeça. E a camisa tinha alguns pontos marcados. Aí ele falou: filho, quando nós queremos pagar o mal com o mal, a vingança, ela destrói mais quem quer se vingar do que aquele qual você quer se vingar. A camisa tinha alguns pontinhos, irmãos, mas o menino estava todo sujo, estava todo preto. Ele falou: assim é a vingança nas nossas vidas. Ela nos destrói, nos corrompe. Amém? Irmãos, a falta de perdão dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir pessoas e da depressão à opressão demoníaca e até mesmo à morte. Deixa eu pegar o verso aqui. Segundo aos Coríntios 2, do 7 ao 11, diz assim, o apóstolo Paulo: agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. E para finalizar, irmãos, eu queria ler mais um verso aqui com os irmãos, que está em Efésios 4, 31 e 32. Diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4, 31 e 32, irmãos. Muitos irmãos estão doentes, muitos estão deprimidos, porque precisa liberar perdão, irmãos, seja para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para o esposo, para a esposa, para a sogra, para o sogro. Muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações em que pessoas não se perdoam e às vezes nem se lembram nem por que estão naquela situação. Fala: eu não perdoo ele, mas por quê? Não sei, eu não lembro o que ele me fez, mas eu não perdoo. E a situação já está terrível. E muitas pessoas não sabem porque as orações não são respondidas, porque o Senhor não fala, porque o Senhor não termina aquela obra que Ele estava terminando. Irmãos, a palavra de Deus que nós lemos nessa noite fala: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, se você tem alguma coisa para perdoar, irmãos, se resolva antes mesmo até de orar. O segundo verso nos qual nós lemos, a segunda passagem, fala: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, peça perdão antes mesmo de você orar, para que você alcance misericórdia também diante de Deus. Amém? Eu queria convidar os irmãos para ficar de pé, irmãos. Nós fazemos uma oração para que o Senhor tenha misericórdia nessa noite das nossas vidas e que possamos pedir graça a Ele, para que Ele possa nos ajudar, irmãos, a liberar perdão, a sermos perdoados, irmãos, e a perdoar a nós mesmos. Amém? Quero convidar o pastor Fábio, vem fazer essa oração para a gente. Amém?